Olá pessoal do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 12. Na nossa aula de número 12, então, nós vamos resolver alguns exercícios da apostila da página 41, 42 e 43, referentes às operações com os números inteiros, tá? Então, sobre os números racionais, tá? Fração, decimal exato e também reconhecendo algumas dízimas periódicas, ok? Então nós vamos fazer essa resolução, tá? Porque as nossas aulas ao vivo não estão sendo suficientes, né, para que a gente resolva todos os exercícios. Então vamos fazer a correção desses exercícios para ajudar aí na compreensão, né, e na memorização da forma de resolução dos exercícios, tá bom? Então vamos lá. No exercício número 1 da página 41. Então lá na apostila de vocês vão abrir na página 41, exercício número 1. Analise cada afirmação a seguir, escrevendo V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Tá? Então o que nós temos aí? Ó? Na primeira questão, eu coloquei no quadro aqui, ó. Mais 2 dividido por menos 5 é igual a menos 2/5. O que está acontecendo aqui? É uma divisão. E a primeira ideia que nós temos é que toda divisão ela pode ser escrita na forma de fração. Então, o primeiro número é o numerador e o segundo número é o denominador. Aí eu só vou observar o seguinte, ó. Divisão, ela envolve jogo de sinal. Então, a regrinha de sinal, ó, mais com menos vai dar menos 2/5. 2 é o numerador, 5 é o denominador, tá certo? Então significa que eu tenho o dividendo e o divisor, tá certo? Nessa situação. Então fica menos 2/5 é igual a mais 2 dividido por menos 5? Verdadeiro, tá? Só mudou a forma de colocar os números, a posição, mas o resultado seria o mesmo, ok? Agora, na segunda opção, o zero é um número inteiro, mas não é um número racional. Gente, número racional são os números que podem ser escritos na forma de fração. Se eu tenho o número zero, por exemplo, ele embaixo dele, quando não aparece, o denominador 1, ele aparece de qualquer forma, porque o 1 é o nosso denominador fantasma, tá certo? Então, se eu tenho zero, embaixo do zero está o 1. E se eu tenho 0 sobre 1, isso aqui para mim é uma fração. Tá certo? Se é uma fração, é um número racional. Então ele fala assim, ó, o zero é um número inteiro, mas não é um número racional. Falso, porque ele é inteiro e racional. Tá certo? Ele é inteiro e racional. Na terceira opção, menos 3 dividido por mais 9 é igual a mais 1/3. 3 dividido por 9. Então, se eu pensar que toda divisão é uma fração, 3 dividido por 9... Pela simplificação, se eu simplificar, dividir o de cima e de baixo por um mesmo número, eu vou ter 1/3. O resultado está correto. Mas o que está errado aqui, ó? Jogo de sinal, porque é divisão. Então, ó, menos com mais dá menos. Isso aqui está errado. Ficaria menos 1/3, ok? Então, ela também é falsa, certo? Na quarta opção, todo número inteiro é um número racional. Número inteiro são os números positivos e negativos. Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Todos eles têm denominador 1. Se tem denominador 1, mas não aparece, ele é uma fração. Então, todo número inteiro é racional? Verdadeiro. Tá? Na quinta opção aí, todo número natural é um número racional. Natural são os números positivos, que não possuem vírgula. Porém, todos eles possuem o denominador 1, mas não aparece. Então, também é fração. Então, ele é racional, verdadeiro também. E a última, as dízimas periódicas não são números racionais. Claro que são, porque as dízimas periódicas são quocientes, são resultados de divisão que surgem de fração, não é isso? E essas frações são formadas por números inteiros, então quer dizer que as dízimas periódicas são números racionais, sim. Nós já vimos isso no nosso começo
né, do assunto sobre números racionais, tá? Quais são os tipos de números que formam os números racionais? As frações, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Então, dízima periódica é um número racional, certo? Então, vamos lá. Exercício número 2. Relacione, se não entendeu alguma das alternativas, para o vídeo, volta, escuta de novo, certo? Presta atenção para que vocês possam entender aí. 2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Observe que há parêntese que ficarão em branco. Então, tem parêntese na segunda coluna que vai ficar em branco, tá certo? Então, nós temos, né, na primeira coluna, aqui para vocês, ó. Nós temos aqui para vocês, na primeira coluna aqui, ó, certo? Nós temos, né, o menos 3, o 0, mais 2, o menos 8, mais 4 e menos 1. São respostas, são resultados das operações que estão na segunda coluna aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Então, na primeira, eu tenho o quê? Vou colocar aqui, ó, menos, abriu parêntese, menos 64 oitavos. O que está acontecendo aqui, ó? É subtração. Eu faço a leitura de oposto. O oposto de menos é mais. Tá vendo? Ó, o oposto de menos é mais. Tá certo? Agora, 64 dividido por 8, porque é uma fração, é uma divisão. 64 dividido por 8 deu 8. Mais 8. Tem essa resposta aqui para nós, na primeira coluna? Não tem. Tem o menos 8, que está ali no 4. Tá certo? Agora, o menos 8 não é resposta. Então, essa coluna aqui, ela não vai ser preenchida. Não tem resposta para ela. Vamos para o próximo. No próximo, eu tenho 20 quintos. É uma divisão, não é isso? Toda fração é uma divisão. 20 dividido por 5 dá 4, tá certo? Positivo e positivo, então só pode ser positivo. Aonde está o 4 positivo? Lá. Está no 5. Pessoal, é um número romano, tá? Não é V não, é 5. Tá certo? Então vamos lá. Depois, eu tenho menos 24 oitavos. É uma fração negativa, então quer dizer que eu vou ter o sinal de menos repetido. E vou dividir 24 dividido por 8 dá 3. Resposta menos 3. Está onde lá na outra coluna? Na número 1. Depois eu tenho menos 16 16avos. Isso aqui, ó, repete o sinal de menos, tá vendo? Ó, repetir aqui. 16 por 16 vai dar 1. 1 menos 1 está em qual? No número 6, tá? Numeral romano, não esqueçam. Depois, nós temos o 0 dividido por 10. Olha lá, 0 décimos. Se eu não tenho nada e eu vou dividir com 10 pessoas, quer dizer que as 10 pessoas vão ficar com nada, não é isso? Se o 0 é nada para mim e eu vou dividir nada com 10 pessoas, então 10 pessoas também não vai ter nada. Então quer dizer que a resposta é 0. E o 0 está na opção 2. Depois eu tenho 1/2. Olha lá. 1/2 é uma fração. Uma fração que representa a metade. Tá certo? Então qual seria a resposta disso aqui? 0,5. Tem a resposta de 0,5 lá na primeira coluna? Não tem, então essa coluna fica em branco. Depois eu tenho aqui, ó, o menos 32 quartos. Repete o sinal de menos de novo. 32 dividido por 4 dá 8. Menos 8 é o número 4. Tá certo? E aí eu tenho o último, não é isso? Vou colocar aqui o último, ó. Ficou 2 sobre 1. 2 sobre 1 não é a mesma coisa que escrever apenas o 2? Não é isso que eu tenho falado sempre para vocês? Embaixo do 2, quando não aparece nada, está o número 1. Não é isso? Ou eu vou fazer 2 dividido por 1, que vai dar 2. Tá certo? Então a resposta aqui é o 3. Então ficou, pula o primeiro, 5, 1, 6, 2, pula, 4 e 3.
Tá certo? Essa foi a numeração, a sequência que ficou no relacione aí de vocês. Tá? O exercício número 3. O exercício número 3, ele pede para completar as lacunas com o sinal de maior, menor ou igual. Lembrando que o sinalzinho de maior é sempre a boquinha aberta para o lado maior, tá certo? A boquinha fica fechada para o lado menor, tá? Então vamos lá. Olha lá, menos, letra A, menos 7,4 e mais 1,2. Qual é maior? Bom, aqui eu não preciso nem fazer conta e nem pensar muito. Por quê? Porque eu tenho um número negativo e um número positivo. Lembrando da nossa reta numérica, não é isso? Tudo que é positivo é maior do que o negativo, porque os positivos ficam à direita, os negativos ficam à esquerda. Quanto mais à direita, maior ele é. Não é assim que a gente fala? Então quer dizer que por ser negativo e positivo, a boca fica aberta para o lado do positivo. Tá certo? Agora, na segunda, na letra B, eu tenho menos 5,1 e eu tenho menos 10,1. Tá certo? Menos 5,1, menos 10,1. Os dois números são negativos, então eles estão para a esquerda, tá certo? Mas aí eu penso, qual está mais próximo de zero? O menos 5 ou o menos 10? Isso mesmo, é o menos 5. O menos 5 está mais próximo de zero, porque ele está aqui o zero, aí o menos 5, o menos 10 está aqui. Não é isso, se eu imaginar numa reta numérica? Então significa que este aqui é maior, tá certo? Na letra C, mais 3 sétimos e 5 sétimos. Comparação de fração. Como que eu faço comparação de fração? Quando os denominadores são iguais, a maior fração é a que tem maior numerador. Então, quando os denominadores são iguais, eu vou olhar só a parte de cima. Mais 3, não é isso? E aqui eu tenho o 5. O 5 sozinho, sem sinal, ele também é positivo. Agora, entre o 3 e o 5, qual que é maior? Sabendo que os dois são positivos? O 5. Então, fica para cá. D. Mais 2/3 e mais 3/4. São frações de denominadores diferentes. Então, agora, como que eu faço para encontrar a maior fração? Podia aplicar a fração equivalente, tá certo? Mas também eu posso usar a operação que está acontecendo aqui, ó. É uma dízima periódica, não é isso que vai resultar nisso aqui? Eu tenho que dividir o 2 por 3 para ver. Olha só, vamos fazer aqui, ó. 2 dividido por 3. 2 não dá? 0, e acrescento 0. 20 por 3 vai dar 6 vezes 3, 18. Para 22, já tem a vírgula, acrescento 0. 6 de novo, olha lá, isso aqui vai dar uma dízima periódica. 0,6, vamos colocar o travessão em cima do 6. E esse aqui? 3 dividido por 4. Então, 0, acrescento 0. 7 vezes 4, 28. Para chegar em 30, 2. Não é isso? Vírgula, acrescento 0 e vai dar 5 vezes 4, 20. Deu decimal exato, porque deu resto 0. 0,75. Então, entre 0,6 e 0,75, qual que é maior? Vamos pensar em dinheiro? Ó, como se fosse 60 centavos e 75 centavos. Qual é maior? O de cá. Então, quer dizer que 3/4 é maior que 2/3. Tá certo? Então, quando eu preciso fazer comparação de fração, para não lembrar da regrinha de igualar denominadores, para ver qual é o maior numerador da fração, nós podemos dividir, porque toda fração é uma divisão. Nós usamos a divisão, resultando em um decimal exato, aí nós vamos comparar, ó, unidade com unidade, deu 0. Depois, décimo com décimo. Esse décimo é 7, esse décimo é 6. Então, quer dizer que 7 é maior que 6. Então, já vai ficar a boquinha aberta para o lado de lá. Tudo bem? Fácil de fazer, tá? Se não entendeu, volta ao vídeo e escuta de novo.
Letra E. Menos 4 nonos e menos 8 dezoitoavos. Certo? Menos 8 dezoitoavos. De novo, olha lá. Eu tenho o quê? Duas frações, não é isso? Com denominadores diferentes. Vou apagar aqui para eu fazer a conta. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Certo? Então, olha lá. Menos 4 nonos e menos 8 dezoitoavos. Então, aqui eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso dividir 4 por 9, ó. 4 dividido por 9. 4 não dá? Coloco 0, vírgula e acrescento 0. 40 na tabuada do 9 vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Para chegar em 40, 4. Já tem a vírgula, acrescento 0. 40 por 9 vai dar 4 de novo. 4 vezes 9, 36. Para chegar em 40, 4. O que está acontecendo aqui? Isso aqui vai ser uma dízima periódica. Então aqui ó, é 0,4 com travessão em cima para representar o período que se repete. Agora eu vou fazer o do 8. 8 dividido por 18. 0, vírgula e acrescento 0, porque o 8 é menor que 18. Não é isso? 80 por 18. Quantas vezes o 18 cabe dentro do 80? Vamos colocar no papel, ó. 18 mais 18, isso aqui vai dar 36. Mais 18 vai dar 14, 3, 4, 5, 54. Mais 18 vai dar 5, 6, 7. 72. Tá próximo? Já não dá mais 18. Então deu quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes, ó. Tá certo? 4 vezes o 18 dá 72. Eu tiro 72. 72 para chegar em 80, 8. Já tem a vírgula, acrescento 0. Não voltou em 80 de novo? Então vai ser 4 de novo. Aí eu vou tirar 72, vai sobrar 4. Isso aqui também vai ser uma dízima periódica. Então, se os períodos são iguais e é dízima periódica, menos 4 nonos e menos 8 dezoitoavos são iguais. São frações equivalentes. Certo? São frações equivalentes. Tudo bem? Vamos lá. Letra F. Menos 2 terços e menos 4 quintos. Bom, 2 terços já estava aqui, não é isso? Que a gente já tinha feito. Eu acho que deu 0,6. Tá certo? Se vocês anotaram na apostila de vocês, aí vocês têm marcado. Agora só falta o 4 quintos. Quanto que é 4 dividido por 5? 0,0. Olha lá, 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40 nada, 0,8. Então, na letra F, tem menos 2 terços e menos 4 quintos. Menos 2 terços dá 0,6 e menos 4 quintos dá 0,8. Qual é maior? Esse aqui? Não. Preste atenção que ele é negativo. Então, entre menos 0,6 e menos 0,8 são negativos. Então, quer dizer, aquele que está mais próximo do zero é maior. Então, é o contrário que a gente pensa, né? Então, é aqui, ó. Menos 2 terços é maior que menos 4 quintos. Ok? Então, continuando. Vamos lá. EF tem G lá em cima, ó. Menos 7 décimos e menos 9 décimos. Olha na apostila de vocês lá. Denominadores iguais, então o maior é o maior numerador. Entre menos 7 e menos 9, qual é o maior? O menos 7. Então quer dizer que fica a boquinha aberta para o menos 7 décimos. Na H, 0 e menos 1 inteiro, 3 oitavos. Tá certo? Mas já para pensar aqui, ó. O 0 ele é neutro. Tudo bem? Ele não tem sinal. E o outro é negativo. Então, entre o 0 e o negativo, o 0 é maior. Tá certo? Lembrando da reta numérica, o 0 é maior. Então, fica 0 é maior que menos 1, 3 oitavos. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos para o exercício 4 agora. Tá? No exercício 4 é para vocês olharem os pontos da reta numérica
e representar os pontos, e falar qual é a medida que está no ponto aí. Observe os pontos indicados nessa reta numérica e complete as lacunas. Então, nós temos aí o A, certo? O ponto, tananã, está entre os números inteiros menos 1 e menos 2. Qual ponto está entre o menos 1 e o menos 2? Vocês vão olhar na reta numérica e vão marcar. Entre o menos 1 e o menos 2 está o ponto C, certo? C de certo. B. O número oposto ao número 4 é indicado pelo ponto D, certo? Olha lá, ponto D. Por quê? O oposto de menos 4, o oposto de 4 é menos 4, então o menos 4 está no ponto D. O ponto que corresponde ao número 1 inteiro e 1 quinto. Lembra da fração mista? Esse 1 inteiro está relacionado ao 5 de baixo, ao denominador. É a mesma coisa que ter 5 sobre 5 mais 1 quinto. 1 inteiro, ó, 5 dividido por 5 dá 1. 1 mais 1 quinto. Isso aqui é a mesma coisa que 6 quintos. Tá certo? 6 quintos é uma fração. Não tem na reta numérica. Então, eu tenho que dividir, ó. 6 dividido por 5 vai dar 1 vezes 5, 5, para 5, 6, 1. Coloco a vírgula, acrescento 0, que vai dar 2 vezes 5, 10. 1,2. Positivo. Então, aonde está o 1,2? Está no ponto B. Na letra D, o número simétrico de 2,6 é indicado pelo ponto simétrico e oposto é a mesma coisa, tá certo? Então, o oposto de 2,6 é menos 2,6. Aonde está o ponto que indica o menos 2,6? O ponto F, de faca. E, o ponto, tananã, é o que está mais próximo de zero. Qual que é o ponto que está mais próximo de zero? Olha, tem dois pontos lá, o A e o E. Qual que é que está mais próximo? O A. E o último, o número 0,5111. Tá vendo? É uma dízima periódica por causa da reticência. E o período que se repete é o 1. É indicado pelo ponto... Aonde que fica o 0,5? Vamos pensar assim. Entre o 0 e o 1, então é o ponto E. Aí. Exercício número 5. Identifique os números correspondentes aos pontos que foram localizados nessa reta numérica. Então aí tem uma reta numérica graduada, certo? Mas ela está graduada de forma diferente. Vocês vão observar aí, ó. Vou fazer ela aqui. Olha lá. Então aqui para vocês tem, né? O menos 8,4, aqui está o menos 8,5. Certo? Aí vocês vão observar o quê? Que entre menos 8,4 e 8,5 eu tenho poucos espaços. Então quer dizer que a sequência numérica que está indo essa reta numérica é um intervalo um pouco maior. Então vamos pensar se vai de 2 em 2? Vamos ver se dá? Menos 8,4... 8,42, 8,44, 8,46, 8,48, 8,50. Tá certo? Então ele está indo de 2 em 2 aqui para nós, tá certo? Ele está acrescentando um número. Aqui seria o menos 8,41, tá? Aqui seria o menos 8,42. Aqui menos, 42
2 aqui, 44 aqui, 8,46 aqui, menos 8,47 aqui, tá certo? Então, representação, tá difícil hoje, hein, cara? 48, vamos lá. Depois aqui é o 50, ó, tá? O zero não aparece, mas ele tá ali, tudo bem? Então, vamos ver os pontos que estão indicados ali, ó. Uma reta antes de menos 8,4 aqui. Então, quer dizer que se ele está de 2 em 2, aqui é menos 8,38. Tá certo? Que mais 2 vai para 8,40. Ok? Depois, ele tem um depois desse aqui, ó. Tá? Um depois desse aqui vai ser o quê? Se aqui é 8,50, menos 8,52. Tá certo? E depois eu tenho este outro aqui que vai ser menos 8,6, então vai ser 86,4, né? Eu coloquei a vírgula errada, tá? Então não é 8, é 84, é 85, tá bom? Pessoal, vamos mudar a vírgula aqui, ó, tá? A mesma coisa. Então o ponto A. O ponto A, ele está indicado pelo número aqui, 85,2 negativo. Tá certo? 85,2 negativo. O ponto B. O ponto B, ele está indicado aonde? Lá na frente, que é o que eu acabei de falar para vocês. Menos 86,4. E o ponto C, que é este aqui, é o menos 83,8. Certo? Só mudar a vírgula aqui. Tudo bem? Ok. Agora vamos para o exercício 6. Lembrando que, olha só, este símbolo aqui, tá certo? Este símbolo aqui, ele representa um módulo. O que é um módulo? Módulo é a distância. Módulo é a distância, tá certo? Então, ele representa a distância. O que é a distância? A distância que eu tenho na reta numérica de menos 8, vamos supor assim, ó, até o ponto de origem. Qual a distância que eu tenho de menos 8 até 0? É 8. Nós vamos lembrar que a distância é sempre positiva. Nós não temos distância negativa, tá certo? Então, ele fala assim, ó. Então, trabalhar com um módulo, não é isso, de menos 8, significa a distância do ponto menos 8 até a origem, em que menos 8, olha lá, ó, é a mesma coisa de falar, o oposto de menos 8 é mais 8, tá certo? Então, é trabalhar como se fosse uma subtração. O módulo é o oposto do número. O oposto de menos 8 é mais 8. Então, ali vocês só vão trabalhar com o oposto. Ele fala assim, ó, determine. Letra A. O oposto de mais 9/20. Então, quer dizer que na letra A do número 6, o oposto de mais é menos. Então, a resposta vai ficar menos 9/20. Na letra B, o oposto de menos 4,5 mais 4,5. Na letra C, o oposto de menos 1/8, então é mais 1/8. Na letra D, o oposto de mais 0,08 menos 0,08. Na letra E, o oposto do módulo de menos 5,8 é quanto? O oposto de menos, não é isso? Então, olha lá, ele está falando, ó, vou escrever, ó, o oposto do módulo de menos 5,8. O que eu tenho aqui, ó? Módulo. Módulo é distância, não tem distância. Então, é o oposto de mais 5,8. É isso que ele está representando para vocês. Então, vocês vão fazer agora, ó, o oposto de mais é menos 5,8. Essa aqui é a resposta. Tá certo? Da letra E. E da letra F, de novo. Agora, ele só quer um módulo. Então, ele tem o módulo de menos 2/5. É 2/5 positivo. Tá certo? Tudo bem aí?
Na página 42, nós temos as operações. Efetue estas operações e, quando possível, apresente a resposta na forma irredutível. Então, agora nós temos a operação de adição, tá certo? A operação de adição. Então, nós temos a adição de fração, subtração de fração. Vamos lá. Letra A. 1/9 mais menos 2/9. Primeira coisa que eu tenho que observar numa adição de fração: os denominadores precisam ser iguais, certo? Quando os denominadores são iguais, eu aplico a operação com os numeradores. Então, ó, 9, 9 quer dizer que o 9 ele vai ser repetido, tá certo? Denominadores iguais, eu repito o denominador. Agora, o que eu tenho que observar? Eu tenho uma adição de número positivo e de número negativo. Então, positivo é o que eu tenho, negativo é o que eu devo. Na adição, positivo é o que eu tenho, negativo é o que eu devo. Então, eu vou juntar, porque a adição é juntar. Tenho 1 e devo 2. Se eu devo 2 e eu tenho 1, vou pagar esse 1 e vou ficar devendo 1. Tá certo? Então, ficou menos 1/9. Tá? Na letra B, eu tenho uma subtração de números decimais, decimais negativos, não é isso? Então, como que eu faço a leitura da operação de menos? Porque aqui, ó, essa é a operação. Aqui está indicando que é um menos 2. O 2,5 é negativo e o 9,6 também é negativo. Então, na subtração, isso aqui eu faço a leitura do oposto. Então, eu reescrevo, ó, menos 9,6. O oposto de menos é mais 2,5. Então, a leitura que eu faço agora é: devo 9,6 e tenho 2,5. Eu vou ficar devendo, porque eu devo mais do que eu tenho, não é isso? E agora eu faço o seguinte, ó, 9,6 menos 2,5, vou tirar, para eu saber quanto que eu vou continuar devendo. 1 e 7, então menos 7,1. Tá certo? Fácil. Na letra C. Na letra C, nós temos uma fração, 3 frações, mas as 3 frações são de mesmo denominador. Então, como que nós vamos fazer? Vamos lá, já podem ir fazendo aí no caderno de vocês. Quando a fração tem mesmo denominador, o que a gente faz? A gente repete o denominador. Então, tá aqui. É 30, 30 e 30, ficou 30 embaixo. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu preciso trabalhar com a adição. Vou juntar o que eu devo, o que eu tenho e o que eu devo. Devo 7, tenho 4 e devo 11. Certo? Então, vamos lá. Devo 7 e tenho 4. Se eu devo 7 e eu tenho 4, eu vou pagar esses 4. Então, eu fiquei devendo 3. Tá certo? Agora, eu estou devendo 3 e eu devo 11. Então, eu vou dever quanto? Vou dever 14. Tá certo? 11 com 3 dá 14. Estou devendo 14. Mas é para simplificar quando possível. 14 e 30 dá para dividir por quanto? Por 2. Não é isso? Fica menos 7 quinzeavos. Ok? Simplificado. Na letra D, de novo, uma adição de números decimais. Então, eu tenho menos 4,1 mais menos 15,2. Certo? Vou juntar o que eu devo com o que eu devo. Tá certo? Devo 4,1 e devo 15,2. Se eu vou juntar minha dívida, eu vou continuar devendo. Só que agora eu vou adicionar 15,2 mais
4,1. Lembrando que na operação de decimal, vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 1, 3, vírgula, 4 com 5, 9 e 1. Então, eu estou devendo 19,3. Ok? Devendo 19,3. Agora, na letra E, ele trouxe para nós a fração com denominador diferente. Tá? Então, vamos fazer aqui a letra E. 2/3 positivo mais menos 1/8. Então, eu tenho uma adição de fração com denominadores diferentes. A primeira coisa que eu faço é eliminar o parêntese, tá certo? Vamos lá, vocês vão lembrando, porque essa aula já aconteceu, vocês já fizeram exercícios, nós já fizemos na aula ao vivo, e agora nós estamos fazendo de novo, tá certo? Então, ó, eu posso escrever muito bem o 2/3 aqui sem sinal nenhum, tá certo? Porque quando ele não tem sinal, ele também é positivo, tá certo? Agora, eu faço a adição de um número negativo, não é isso? De um número negativo. Então, como que eu tenho que fazer isso aqui, ó? Eu vou fazer a adição de um número negativo. Vamos lá, eu vou deixar no parênteses aí, menos 1/8. Tá. As frações são números, são denominadores diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar os denominadores. Então, nós multiplicamos um pelo outro. Ó. O 3 pelo 8 e o 8 pelo 3. Tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Então, aqui vai ficar vezes 8 e aqui também vai ficar vezes 3. Então, fica 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. Mais, abro parêntese, 1 vezes 3, 3, 8 vezes 3, 24. Então, vocês vão perceber que agora o denominador é igual. Eu escrevo aqui. Só que agora é uma adição. Eu tenho 16 e eu devo 3. Então, eu vou ficar tendo, não é isso? Porque eu tenho mais do que eu devo. Quanto? 13. Tá certo? E 13 e 24 não tem na mesma tabuada, não tem como dividir, não tem como simplificar. E agora na letra F, tá? Que é o último, nós temos uma fração, 3 frações, menos 1/5, menos mais 2/3, menos 1/4. Ok? São subtrações de fração. Então, na subtração de fração, o que nós temos? O oposto. Então, eu tenho o oposto de mais, o oposto de menos. Nós conseguimos eliminar o parêntese. Vamos eliminar o parêntese. Fica menos 1/5 sem parêntese, não tem problema, porque não tem sinal nenhum aqui. O oposto de mais é menos 2/3. O oposto de menos é mais 1/4. Agora, nós precisamos igualar os denominadores, tá certo? Para isso, nós podemos fazer por partes. Vamos fazer primeiro aqui esses dois, depois a gente faz esse, tá certo? Então, vamos lá, presta atenção. Entre 5 e 3 é multiplicar o 5 por 3 e o 3 por 5. Multiplica o de cima igual, ó, por 3 de baixo, por 3 de cima, por 5 de baixo, por 5 de cima. Então, vai ficar menos 1 vezes 3, 3, 5 vezes 3, 15. Menos 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15. Deixei separado lá o mais 1/4. Depois a gente vai lá e busca ele, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui, ó, denominadores iguais, então eu repito o denominador. Menos 3 com menos 10, vou juntar o que eu devo. Devo 13. Agora sim eu busco mais 1/4 lá, ó. Tá? Vamos fazer lá. Agora, entre o 15 e o 4, o que eu faço? Multiplica o 15 por 4 e o 4 por 15. Aí multiplica em cima também. Não é isso? Aí vai ficar menos 13 vezes 4 vai dar 52. 15 vezes 4... 60, mais 1 vezes 15, 15, 4 vezes 15, 60. Agora sim, ó, denominadores iguais.
Devo 52 e tenho 15. Se eu devo 52, eu devo mais do que eu tenho. Então, vai ficar negativo. Aí eu tiro 15 de 52. Empresta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 1 para 4, 3. Então, ficou menos 37,60. Tá certo? Essa é a resposta da letra F. Tá? Então, vocês perceberam, eu fiz 2 primeiro, tá certo? Depois que eu terminei esses 2, aí eu trouxe o terceiro, tá certo? E é assim que a gente deve resolver a fração, quando ela tem mais de uma fração, mais de duas frações numa adição ou numa subtração, tá certo? Pessoal, nossa aula vai ficando por aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar e corrigir as atividades aí que estavam pendentes. Tá bom? E na próxima aula a gente continua com as correções, tá? Obrigado, pessoal, pela atenção.